Você sabia que existe um erro gravíssimo na forma como o Salmo 23 tem sido ensinado nas igrejas, nos cultos, nos grupos de oração, e que esse erro está literalmente impedindo o dinheiro de chegar até você? Não estou falando de interpretação teológica. Não estou falando de versão bíblica. Estou falando de um código espiritual escondido dentro desse salmo, que, quando ativado corretamente, destrava portas financeiras que estavam fechadas há anos, e a maioria das pessoas nunca vai descobrir isso. Vão passar a vida inteira recitando: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", enquanto a conta bancária grita o contrário, enquanto o cartão de crédito está no limite, enquanto o boleto vencido traz vergonha e desespero. Mas você que está aqui agora, neste exato momento, você não vai ser mais uma dessas pessoas, porque hoje você vai descobrir a verdade completa, a verdade que foi escondida, a verdade que, quando aplicada, faz dinheiro aparecer de lugares inesperados, faz oportunidades surgirem do nada, faz provisão chegar quando tudo parecia perdido. Deixa eu te fazer uma pergunta direta e dolorosa. Quantas vezes você já orou, já clamou, já pediu com fé, e o dinheiro simplesmente não veio? Quantas vezes você recitou o Salmo 23 acreditando que algo ia mudar, mas continuou quebrado, endividado, sufocado? E aí vem aquela sensação horrível de abandono, aquele pensamento de que talvez Deus não te escute, de que talvez a promessa não seja para você, de que talvez você não seja digno o suficiente. Mas eu vou te contar algo que vai mudar tudo. O problema nunca foi você. O problema nunca foi a sua fé. O problema foi a forma como te ensinaram a usar o Salmo 23. Te ensinaram errado. Te ensinaram a orar como mendigo, quando você deveria estar decretando como herdeiro. Te ensinaram a pedir quando você deveria estar tomando posse. Te ensinaram a suplicar quando você deveria estar proclamando. E essa diferença, essa mudança de postura espiritual, é o que separa quem vive na escassez de quem vive na abundância. Agora escuta isso com atenção total, porque o que eu vou te revelar não é opinião, não é achismo, não é motivação barata. É código, é chave mestra, é protocolo espiritual que funciona. O Salmo 23 não foi escrito para ser poesia bonita. Não foi escrito para você postar no status com foto de pôr do sol. Ele foi escrito como decreto de autoridade, como proclamação de alguém que sabe quem é e que sabe o que tem direito de receber. Quando Davi escreveu: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele não estava pedindo, ele estava afirmando. Ele estava declarando uma realidade espiritual que se manifesta no mundo material. E quando você entende isso, quando você para de tratar esse salmo como reza decorada e começa a usá-lo como arma financeira, tudo muda. A porta que estava trancada começa a ranger. O dinheiro que estava preso começa a se mover. A provisão que estava bloqueada começa a fluir. Mas tem um detalhe crítico que você precisa saber antes de continuar. Esse vídeo não é para todo mundo. Não é para quem quer fórmula mágica. Não é para quem quer enriquecer sem compromisso. Não é para quem quer ouvir meia-verdade e sair correndo. Esse vídeo é para quem está cansado de viver na escassez. Para quem está farto de trabalhar dobrado e continuar quebrado. Para quem está desesperado para sair da dívida, para quitar o cartão, para conseguir o financiamento, para ter dignidade financeira de novo. E se esse é você, se você está disposto a ouvir até o final, se você está disposto a fazer o que eu vou te ensinar, então prepare-se, porque a partir de agora, a sua história financeira começa a mudar. Mas você precisa ficar até o final, porque o código completo só se ativa quando você entende tudo. Se você sair no meio, você perde a chave. Você perde a ativação e continua preso na mesma escassez de sempre. Então, respira fundo. Coloca o celular no modo avião se precisar. Avisa quem está ao seu lado que você precisa de silêncio. Porque nos próximos minutos, você vai receber a revelação que pode mudar tudo. A revelação que pastores não contam.
que líderes escondem, que poucos descobrem, mas que está disponível para você agora. E antes de começar, eu quero que você faça algo. Escreve nos comentários agora, eu creio, e coloca o seu primeiro nome. Porque quando você declara publicamente, quando você coloca o seu nome ao lado da sua fé, você está criando um compromisso espiritual. Você está dizendo, eu acredito, eu vou até o final, eu vou receber. E esse ato de coragem já começa a mover a provisão na sua direção. Então faz agora. Eu creio e o seu nome. E vamos começar. Você já percebeu que tem algo errado quando você recita o Salmo 23 e o dinheiro simplesmente não chega? Você declara, você ora, você repete as palavras com fé. Mas a conta continua vencida. O cartão de crédito segue no limite. O boleto chega e o desespero aperta. E aí vem aquela sensação sufocante. Será que Deus não está ouvindo? Será que a promessa não é para mim? A verdade que ninguém te contou é que existe um erro gravíssimo na forma como esse salmo tem sido ensinado, e esse erro está trancando a sua porta financeira. Não é culpa sua. Você foi ensinado errado. E hoje, agora, neste exato momento, isso vai mudar. Porque quando você entender o código real que está escondido dentro do Salmo 23, o dinheiro vai começar a se mover na sua direção de formas que você nem imagina. Provisão inesperada. Oportunidades que surgem do nada. Portas financeiras que estavam travadas por anos começando a ranger e a se abrir. Mas atenção, se você sair agora, se você não ouvir até o final, você vai continuar repetindo o mesmo erro que te mantém preso na escassez. Então respira fundo, porque a partir de agora tudo muda. A primeira coisa que você precisa entender é que o Salmo 23 não foi feito para ser uma oração de mendigo. Não foi feito para você ficar pedindo, suplicando, implorando como se Deus fosse um chefe distante que talvez, quem sabe, se tiver um tempinho, olhe para a sua necessidade. Esse é o erro número 1. Quando você ora o Salmo 23 como quem pede, você está se colocando na posição errada. Você está se posicionando como alguém de fora, como alguém que não tem direito, como alguém que torce para que algo aconteça. E sabe o que isso faz? Isso mantém você exatamente onde está, porque a energia que você emite é de carência, de falta, de esperança fraca. E o universo espiritual, a lei da provisão divina, não responde à súplica, responde a decreto, responde à autoridade, responde a alguém que sabe quem é e que declara posse sobre aquilo que já foi prometido. O Salmo 23 é um decreto de herdeiro. É uma proclamação de quem já tem. É a fala de alguém que olha para o próprio destino financeiro e diz, isso aqui é meu, não por favor me dá, mas eu tomo posse agora. Essa mudança de postura muda tudo. E se você ainda não entendeu isso, você está orando com as mãos vazias e esperando que o céu encha elas. Mas o céu já encheu. Você é que não pegou. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você recitou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, enquanto olhava para o saldo negativo da conta? Quantas vezes você falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, enquanto o medo de perder o carro, a casa, o respeito da família te sufocava por dentro? Você falava as palavras certas, mas com o coração errado, com a mente errada, porque no fundo, você não acreditava que aquilo era para você. Você achava que era bonito, que era poético, que era reconfortante, mas não que fosse real, não que fosse concreto. Não que fosse dinheiro pingando na conta, oportunidade batendo na porta, financiamento aprovado, dívida quitada. E é exatamente aí que mora o erro. O Salmo 23 não é poesia. É código. É chave mestra. É ativação financeira. Quando Davi escreveu aquilo, ele não estava fazendo literatura. Ele estava declarando uma realidade espiritual que se manifesta no mundo material. Ele estava abrindo portas financeiras. Ele estava quebrando escassez. E você pode fazer o mesmo. Mas primeiro,
Você precisa parar de tratar esse salmo como se fosse um versículo bonitinho para postar no status. Ele é uma arma, e você está segurando ela do lado errado. O Salmo 23 não é súplica, é decreto de quem já possui. Deixa eu te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você acredita sobre dinheiro e fé. A escassez que você sente não é acidente, não é azar. Não é porque você não trabalha o suficiente, não é porque você não se esforça, não é porque você nasceu em família pobre ou porque não estudou na escola certa. A escassez financeira que te sufoca é, na maioria das vezes, resultado de uma porta espiritual fechada. E essa porta tem um nome: porta da provisão. Ela existe, ela é real. E quando ela está trancada, não importa o quanto você corra, o quanto você se mate de trabalhar, o dinheiro não flui. Ele escorre, ele foge, ele some. Você recebe e já foi. Entra e sai. Chega e evapora. E você fica ali naquela roda de hamster, correndo, 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 e continua no mesmo lugar. Broke, endividado, sufocado, com medo do próximo mês, com vergonha de olhar no espelho, com raiva de si mesmo por não conseguir sair daquilo. Mas eu vou te falar uma verdade que vai doer e libertar ao mesmo tempo. Não é sobre você trabalhar mais, é sobre você abrir a porta certa. E o Salmo 23, quando usado do jeito correto, é a chave que destrava essa porta. Agora pensa comigo. Se existe uma porta de provisão, existe também uma força que quer manter ela fechada. E essa força trabalha silenciosamente na sua mente. Ela planta medo, ela planta dúvida, ela planta vergonha. Ela faz você olhar para o Salmo e pensar: isso não funciona comigo. Ela faz você ouvir sobre abundância e sentir que é mentira, que é enganação, que é coisa de gente iludida. Ela coloca na sua boca frases como: eu não mereço, não é para mim, Deus não olha para gente pequena assim. E sabe por que ela faz isso? Porque se você descobrir o poder real que existe dentro do Salmo 23, se você entender que aquilo não é texto religioso, mas protocolo de ativação financeira, você vira perigoso. Você vira alguém que não aceita mais migalha. Alguém que não se conforma mais com: pelo menos tem o pão de cada dia. Você vira alguém que declara: eu vou prosperar, eu vou ter abundância, eu vou sair da dívida, eu vou comprar o carro, eu vou quitar o financiamento, eu vou ter paz financeira. E quando você declara isso com autoridade, a porta range. Ela começa a ceder, e o dinheiro começa a encontrar caminho até você. Você já reparou como tem gente que parece ter sorte com dinheiro? Não estou falando de rico herdeiro. Estou falando daquela pessoa comum, que ganha igual a você, às vezes até menos, mas nunca está desesperada. Sempre tem uma reserva. Sempre aparece uma oportunidade. Sempre consegue o empréstimo. Sempre o carro não quebra na pior hora. Sempre tem alguém que ajuda. Enquanto você, que rala dobrado, vive no fio da navalha. Sabe qual a diferença? Não é caráter, não é esforço. É posicionamento espiritual. É saber, consciente ou inconscientemente, como acessar a provisão. É ter a porta aberta. E você pode abrir a sua também. Não importa há quanto tempo ela está trancada. Não importa quantas gerações da sua família viveram em escassez. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Porque o Salmo 23 não depende do seu passado. Ele depende da sua decisão agora, da sua declaração agora, do seu posicionamento agora. E se você está aqui neste momento, lendo isso, não é por acaso. É porque a sua porta está prestes a abrir. A escassez não é destino, é porta fechada. Agora vamos direto no ponto que ninguém te explica nas igrejas, nos cultos, nos grupos de oração. Quando você fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você está declarando posse. Você não está pedindo. Você não está torcendo. Você está afirmando uma realidade. Mas a maioria das pessoas fala essas palavras sem entender o peso que elas carregam. Fala no automático.
Fala porque decorou. Fala porque é bonito. E aí o salmo vira apenas som. Vira repetição vazia. Vira ritual sem poder. E sabe o que acontece quando você repete algo poderoso sem acreditar de verdade? Nada. Absolutamente nada. Porque a fé que move montanha, que abre porta financeira, que quebra corrente de dívida, não está na boca, está no coração, está na convicção, está na certeza inabalável de que aquilo que você declara já é seu, já está liberado, já está em movimento na sua direção. O problema é que te ensinaram a orar o Salmo 23 como quem torce para que Deus tenha misericórdia de você. Mas Deus não tem misericórdia de filho. Ele tem compromisso. Ele tem aliança. Ele tem promessa. E promessa não se pede. Promessa se toma. Tem uma guerra invisível acontecendo quando o assunto é dinheiro. E a maioria das pessoas nem sabe que está no campo de batalha. Elas acham que estão só tentando sobreviver, pagar as contas, juntar um troco. Mas a verdade é que há forças espirituais travando o fluxo financeiro delas. Não estou falando de macumba, de olho gordo, de inveja do vizinho. Estou falando de algo maior, de uma força de escassez que quer manter você pequeno, que quer manter você quebrado, que quer manter você com medo. Porque quando você está quebrado, você é controlável. Quando você está endividado, você é manipulável. Quando você está desesperado, você aceita qualquer coisa. Você vende sua dignidade por migalha. Você baixa a cabeça. Você desiste dos seus sonhos. Você para de acreditar que pode ser diferente. E é exatamente isso que essa força quer. Mas o Salmo 23, quando usado como decreto, quando proclamado com autoridade, quebra essa força. Ele funciona como uma espada espiritual que corta as correntes invisíveis que prendem o dinheiro longe de você. Pensa na última vez que você precisou de dinheiro com urgência. Boleto vencendo. Conta no vermelho. Filho pedindo algo que você não podia dar. Aquele aperto no peito. Aquela vergonha. Aquele medo paralisante de que tudo vai desmoronar. E aí você orou. Você pediu. Você chorou. Você prometeu que ia mudar. Mas nada mudou. O dinheiro não veio. A solução não apareceu. E você ficou ali, se sentindo abandonado, esquecido, invisível. Mas eu vou te dizer o que realmente aconteceu. Você orou como mendigo. Você pediu como quem não tem direito. Você suplicou como quem está de fora. E a provisão divina não funciona assim. Ela não responde à lágrima de desespero. Ela responde à voz de autoridade. Quando você declara "nada me faltará", você não está esperando que algo aconteça. Você está afirmando que já aconteceu. Você está tomando posse. Você está puxando do mundo espiritual para o mundo material aquilo que já é seu por direito de filho. Não de empregado. Não de servo. De filho. E filho não pede mesada. Filho declara herança. Provisão não se pede. Provisão se declara. Você precisa entender uma coisa que vai mudar completamente a forma como você lida com dinheiro daqui para frente. A abundância financeira não é recompensa por bom comportamento. Não é prêmio por ser certinho. Não é resultado de você ser humilde, quieto, conformado. A abundância é herança. É direito. É algo que já foi estabelecido antes de você nascer. Mas te ensinaram o contrário. Te ensinaram que dinheiro é sujo, que querer prosperar é ganância, que desejar abundância é falta de espiritualidade. Te ensinaram que o certo é ser pobre e honrado, que o certo é passar necessidade e agradecer, que o certo é viver no aperto e chamar isso de humildade. E enquanto você acreditou nisso, enquanto você carregou essa mentira como verdade, a sua porta financeira ficou trancada. Porque você mesmo trancou. Você mesmo rejeitou a provisão. Você mesmo bloqueou o fluxo. E agora, quando você fala, "nada me faltará", as palavras saem da sua boca, mas não descem para o seu coração. Porque lá no fundo, você ainda acha que não merece, que não é para você, que abundância é coisa para rico, para sortudo, para gente especial. Mas eu vou quebrar essa mentira agora.
Você é agente especial. Você é herdeiro. E o Salmo 23 é o documento que comprova isso. Tem um versículo nesse salmo que a maioria das pessoas pula sem dar atenção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que isso significa na prática? Na vida real? No mundo do dinheiro? Significa que a provisão vem mesmo quando tudo está contra você. Mesmo quando a dívida está alta. Mesmo quando o nome está sujo. Mesmo quando o banco negou. Mesmo quando todo mundo disse que você não ia conseguir. A mesa já está preparada. O banquete já está pronto. A provisão já está liberada. Mas você precisa sentar. Você precisa tomar posse. Você precisa agir como quem sabe que aquilo é seu. Não como quem está pedindo permissão. Não como quem está esperando aprovação. Como quem sabe que é filho e que filho come na mesa do pai. E os inimigos, eles vão assistir. A escassez vai assistir. A dívida vai assistir. O medo vai assistir. A vergonha vai assistir. Eles vão estar lá, mas não vão poder tocar em você. Porque a mesa não é deles. A provisão não é deles. O dinheiro que está vindo não é deles. É seu. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque achou que não ia dar certo? Quantas vezes você não pediu o empréstimo porque, vai ser negado mesmo? Quantas vezes você não foi atrás da oportunidade porque, não é para mim? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar, porque a voz da escassez na sua cabeça foi mais alta que a promessa do Salmo 23? Você sabotou a sua própria provisão. Não porque você é fraco. Não porque você não tem fé. Mas porque você foi treinado a acreditar que o lugar natural de gente como você é embaixo. É na falta. É no aperto. E isso virou tão automático que você nem percebe mais. Você olha para uma oportunidade e já sente que não é sua. Você vê alguém prosperando e pensa, sorte dele. Você escuta sobre abundância e sente um incômodo, uma descrença, um bloqueio. Mas a partir de agora, isso acaba. Porque você vai reprogramar a sua mente com a verdade do Salmo 23. Você vai começar a decretar como herdeiro. E quando o herdeiro decreta, o céu se move, a terra se move e o dinheiro se move. Abundância não é sorte, é herança. Vamos falar agora sobre o que realmente acontece quando você declara: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A maioria das pessoas acha que isso é só uma imagem bonita, poética, sobre descanso e paz. E até é. Mas não só isso. Esse trecho do Salmo 23 está falando de provisão constante. Está falando de um lugar onde não falta. Verdes pastos não são secos, não são áridos, não são vazios, são fartos, são abundantes. E águas tranquilas não são turbulentas, não são escassas, não são poluídas, são puras, são acessíveis, são constantes. Isso é um código financeiro. É a declaração de que você não vai viver na seca. Você não vai viver no deserto. Você não vai viver no sufoco. A provisão vai ser constante. O dinheiro vai fluir. As oportunidades vão aparecer. E você vai descansar. Não porque você parou de lutar, mas porque você parou de lutar sozinho. Porque você entendeu que o pastor cuida, o pastor provê, o pastor garante. Mas só para quem se reconhece como ovelha dele. Só para quem declara, ele é meu pastor. Não um pastor qualquer. Meu, posse, relação, compromisso. Agora presta atenção numa coisa que vai fazer muito sentido. Quando você vive em escassez constante, quando o dinheiro nunca sobra, quando você está sempre devendo, sempre no aperto, sempre virando malabarista para fechar o mês, o seu corpo entra num estado de estresse crônico. Você não descansa de verdade. Você acorda cansado. Você vai dormir preocupado. Você vive com aquele peso no peito, aquele aperto na garganta, aquele medo silencioso de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. E sabe o que isso faz com você? Bloqueia a sua capacidade de receber.
Bloqueia a sua capacidade de enxergar oportunidade. Bloqueia a sua capacidade de tomar decisões certas, porque você está operando em modo sobrevivência. E em modo sobrevivência, você não prospera. Você apenas aguenta. Mas quando você começa a decretar, deitar-me fazem verdes pastos, você está reprogramando o seu sistema nervoso. Você está dizendo para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua mente: eu não preciso viver em pânico. Eu tenho provisão garantida. Eu tenho pastor que cuida. Eu posso descansar. E quando você descansa de verdade, quando você solta o controle desesperado, o fluxo financeiro começa a se mover de novo, porque você saiu do caminho. Você deixou Deus trabalhar. Você já reparou como as pessoas mais desesperadas por dinheiro são as que menos conseguem? Não é crueldade, é lei espiritual. Desespero atrai mais desespero. Medo de falta atrai mais falta. Ansiedade financeira bloqueia a provisão. Porque você está emitindo a frequência errada. Você está dizendo para o universo espiritual: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E o universo responde: então você não tem. Mas quando você declara verdes pastos, águas tranquilas, você está mudando a frequência. Você está dizendo: eu tenho, eu estou provido, eu estou coberto, eu estou seguro. E aí o universo espiritual, a lei da provisão divina, responde de acordo. Não é mágica, não é pensamento positivo barato. É alinhamento, é posicionamento. É você parando de brigar contra a escassez e começando a declarar abundância. E quando você faz isso com o Salmo 23, com a autoridade de quem sabe que é palavra revelada, código antigo, chave mestra, as portas financeiras começam a abrir. Primeiro devagar, depois mais rápido. Até que você olha para o lado e percebe: o dinheiro está fluindo. A provisão está chegando. As contas estão sendo pagas. E você nem sabe explicar direito como. Mas você sabe por quê. Porque você decretou. Desespero bloqueia. Decreto libera. Tem uma parte do Salmo 23 que a maioria das pessoas tem medo de encarar de verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse verso não está falando de cemitério, não está falando de funeral. Está falando do lugar mais escuro da vida. Do momento em que tudo parece perdido. Do dia em que você abre a correspondência e vem a cobrança judicial. Do momento em que o gerente do banco liga e diz que não tem mais como renegociar. Do instante em que você olha para o saldo e percebe que não vai dar nem para comprar comida direito. Vale da sombra da morte é o fundo do poço financeiro. É quando você sente que não tem mais saída. É quando a vergonha é tanta que você evita as pessoas. É quando o medo é tão grande que você não consegue nem pensar direito. E é exatamente nesse vale, nesse buraco, nesse abismo, que o Salmo 23 se torna mais poderoso. Porque a promessa não é você não vai passar pelo vale. A promessa é: você vai atravessar o vale sem ser destruído. Você vai sair do outro lado. Você vai sobreviver. E mais do que isso, você vai prosperar. Porque quem anda com o pastor não fica no vale. Quem declara esse salmo com autoridade não se instala na miséria. Ele passa, ele atravessa, ele sai. Agora escuta isso com atenção. Quando você está no vale da sombra da morte financeira, todo mundo ao seu redor vai tentar te convencer de que acabou. Sua própria mente vai gritar que você falhou, que você não presta, que você nunca vai sair daquilo, que você nasceu para ser pobre mesmo, que é melhor aceitar, que é melhor se conformar. E se você acreditar nessas vozes, você vai morrer no vale. Não fisicamente, mas espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Você vai virar um morto-vivo, alguém que respira, mas não vive, alguém que trabalha, mas não prospera, alguém que sonhou, mas desistiu. Mas se você, no meio do vale, no meio do caos, no meio do desespero, abrir a boca e decretar: não temerei mal algum porque tu estás comigo, você vira perigoso. Você vira inimigo da escassez.
Porque você está dizendo que mesmo no fundo do poço, mesmo na pior crise, mesmo quando tudo está contra você, você não está sozinho. O pastor está com você. E se o pastor está com você, a provisão está com você. A proteção está com você. A saída está com você. Não é questão de se vai sair, é questão de quando. E o quando começa agora, no momento em que você decreta. Deixa eu te contar o que acontece no mundo espiritual quando você faz essa declaração no vale. As forças que te empurraram para lá começam a recuar, porque elas esperavam desespero, esperavam súplica, esperavam você de joelhos implorando por migalha. Mas quando você decreta, quando você proclama, quando você age como filho e não como mendigo, você inverte o jogo. Você para de ser vítima e vira autoridade. E autoridade não é esmagada. A autoridade esmaga. Você começa a pisar em cima do medo. Você começa a pisar em cima da dívida. Você começa a pisar em cima da vergonha. Não com arrogância, mas com convicção, com certeza. Com a força de quem sabe que a palavra decretada não volta vazia. E aí o que era para te destruir vira testemunho. O que era para te quebrar vira trampolim. O vale vira passagem. E do outro lado, tem provisão. Tem restauração. Tem dinheiro chegando por caminhos que você nem imaginava. Tem oportunidade batendo na porta. Tem a bênção que estava represada sendo liberada de uma vez. Mas você precisa atravessar. E você só atravessa se você decretar. Se você não calar. Se você não desistir. O vale não é destino. É passagem. Agora vamos entrar num território que vai mexer com a forma como você enxerga a sua relação com dinheiro para sempre. O Salmo 23 diz: A tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que é vara e cajado na mão de um pastor? São ferramentas de proteção e direção. A vara serve para afastar predadores. O cajado serve para guiar a ovelha de volta para o caminho certo quando ela se perde. Agora traduz isso para o mundo financeiro. A vara é a proteção contra tudo que quer devorar o seu dinheiro. Contra as dívidas que aparecem do nada. Contra os golpes. Contra as decisões erradas que drenam a sua conta. Contra os gastos que você nem lembra de onde vieram, mas que acabam com o seu orçamento todo mês. E o cajado é a direção. É o impulso divino que te coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para receber a oportunidade certa. É aquela vaga de emprego que apareceu inexplicavelmente. É aquele cliente que chegou sem você nem procurar. É aquele dinheiro que pingou de um lugar que você já tinha esquecido. Isso não é sorte. Isso é cajado. É Deus direcionando o fluxo financeiro na sua direção. Mas só funciona se você está declarando. Se você está em posição de ovelha que reconhece o pastor. Porque ovelha perdida, ovelha rebelde, ovelha que não escuta, não sente o toque do cajado. E acaba se perdendo. Acaba caindo no buraco. Acaba sendo devorada. Tem uma verdade dura que precisa ser dita aqui. A maioria das pessoas está perdendo dinheiro não por falta de trabalho, mas por falta de direção espiritual. Elas correm atrás de qualquer coisa. Aceitam qualquer proposta. Entram em qualquer negócio. Compram qualquer curso. Fazem qualquer investimento. E no final, o dinheiro vai embora. Porque não tinha direção. Não tinha cajado. Não tinha a voz do pastor guiando. Era só desespero. Era só ansiedade. Era só preciso resolver isso agora de qualquer jeito. E desespero não atrai provisão. Desespero atrai prejuízo. Mas quando você declara, a tua vara e o teu cajado me consolam, você está dizendo, eu confio na direção divina. Eu confio na proteção divina. Eu não vou sair correndo atrás de qualquer migalha. Eu vou esperar a orientação. Eu vou seguir o caminho certo. E mesmo que demore um pouco mais, mesmo que seja difícil esperar, eu sei que o resultado vai ser sólido, vai ser duradouro, vai ser provisão de verdade, não ilusão. Não dinheiro que entra e sai, mas dinheiro que fica, que constrói, que multiplica.
Você já parou para pensar quantas vezes você tomou decisões financeiras no desespero e se arrependeu depois? Quantas vezes você pegou empréstimo com juros absurdos porque precisava agora? Quantas vezes você comprou fiado, parcelou no cartão, aceitou condições péssimas só para resolver o imediato? E depois o problema ficou maior. A dívida cresceu. O buraco aumentou. Porque você estava sem direção. Estava sem cajado. Estava tentando se salvar sozinho. Mas a partir de agora, você vai fazer diferente. Você vai decretar proteção antes de tomar decisão. Você vai decretar direção antes de assinar contrato. Você vai declarar o Salmo 23 não como reza decorada, mas como protocolo de segurança financeira. E quando você faz isso, algo muda. Você começa a sentir quando algo não está certo. Você começa a perceber quando uma oportunidade é armadilha. Você começa a ter discernimento. E discernimento financeiro vale mais do que dinheiro, porque ele te protege de perder o que você tem e te direciona para ganhar o que você ainda não tem. Essa é a vara. Esse é o cajado. E eles estão disponíveis para você agora. Basta decretar. Direção divina vale mais que dinheiro rápido. Agora chegou a hora de você entender o que significa unges a minha cabeça com óleo. Essa parte do Salmo 23 não é sobre ritual religioso. Não é sobre liturgia de igreja. É sobre unção financeira. É sobre você ser marcado, separado, escolhido para receber provisão de forma diferenciada. No tempo antigo, ungir a cabeça com óleo era sinal de honra, de escolha, de separação para uma função especial. Reis eram ungidos. Sacerdotes eram ungidos. Profetas eram ungidos. E quando você declara, unges a minha cabeça com óleo, você está dizendo, eu não sou mais comum, eu não sou mais invisível, eu não sou mais ignorado. Eu fui marcado para prosperar. Eu fui escolhido para sair da escassez. Eu fui separado para viver em abundância. E essa unção, essa marca, faz com que você seja notado. Faz com que oportunidades te encontrem. Faz com que portas se abram na sua frente sem você nem forçar. Faz com que pessoas influentes olhem para você e digam, é esse aqui. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você foi ungido. Porque você carrega a marca da provisão divina. E quem carrega essa marca não passa despercebido. Tem uma coisa que acontece quando você começa a declarar unção sobre a sua vida financeira. As pessoas ao seu redor vão estranhar, vão questionar, vão até zombar, porque você vai começar a agir diferente. Você vai parar de aceitar qualquer coisa. Você vai parar de se contentar com migalha. Você vai começar a falar não para oportunidades que não são dignas da sua unção. Você vai começar a recusar propostas que antes você aceitaria de olhos fechados, só porque estava desesperado. E vão te chamar de louco. Vão dizer que você está sonhando alto demais, que você precisa descer do salto, que você precisa ser realista. Mas realista para quem vive em escassez é conformado. É alguém que aceita a miséria como normal. E você não foi ungido para viver no normal. Você foi ungido para viver no sobrenatural, no extraordinário, no impossível que se torna possível. Porque a unção quebra o teto, quebra o limite, quebra a crença de que gente como eu não chega lá. Gente ungida chega. Gente ungida ultrapassa. Gente ungida prospera contra todas as estatísticas. Agora me escuta com muita atenção, porque isso aqui é chave. A unção não funciona se você não a declara. Você pode ter direito. Você pode ter promessa. Você pode ter tudo escrito no mundo espiritual a seu favor. Mas se você não abre a boca e proclama, se você não decreta, eu sou ungido para a prosperidade, a unção fica dormindo, fica inativa, fica ali, disponível, mas não manifestada. É como ter um cofre cheio de dinheiro, mas não saber a senha. O dinheiro está lá, mas você não acessa. E aí você continua vivendo quebrado enquanto a provisão está trancada esperando você decretar. O Salmo 23 é a senha.
A declaração "unges a minha cabeça com óleo" é o código que destrava o cofre. E quando você fala isso com convicção, com autoridade, com certeza de que é verdade, o cofre abre. A provisão começa a fluir. O dinheiro começa a aparecer. As oportunidades começam a bater. Você sai do anonimato financeiro para entrar na visibilidade da unção. Você para de ser mais um lutando para sobreviver e vira alguém que prospera. Não porque você ficou mais inteligente, não porque você trabalhou mais, mas porque você foi ungido. E unção muda tudo. Unção não é ritual, é ativação financeira. Vamos falar agora sobre a parte do Salmo 23 que mais causa confusão e que, quando entendida, literalmente vira a chave da abundância sem limites. O meu cálice transborda. Não é cálice cheio. Não é cálice pela metade. É cálice transbordando. Sabe o que isso significa? Significa que a provisão não é só para você sobreviver. Não é só para você pagar as contas apertado. Não é só para você ter o básico. É para transbordar. É para sobrar. É para você ter mais do que precisa. É para você ter o suficiente para você e ainda ajudar alguém. É para você sair do modo escassez e entrar no modo abundância. Mas a maioria das pessoas nunca chega nesse nível porque elas decretam com mentalidade de cálice vazio. Elas falam, o meu cálice transborda, enquanto mentalizam miséria. Enquanto acreditam que Deus só vai dar o suficiente para não morrer de fome. Enquanto esperam migalha. E a lei espiritual é clara. Você recebe de acordo com o que você crê. Se você crê em escassez, escassez se manifesta. Se você crê em suficiência, suficiência se manifesta. Mas se você crê em transbordo, em excesso, em mais do que o suficiente, aí sim a provisão começa a chegar em avalanche. Agora presta atenção numa coisa que vai explodir a sua mente. Quando o cálice transborda, ele não transborda só para dentro. Ele transborda para fora. Ele transborda e molha tudo ao redor. Isso significa que quando a sua provisão começa a transbordar, ela não fica só com você. Ela impacta sua família. Ela impacta seus filhos. Ela impacta as pessoas ao seu redor. Você para de ser o parente que pede emprestado e vira o parente que empresta. Você para de ser o amigo que sempre precisa de ajuda e vira o amigo que ajuda. Você para de ser invisível financeiramente e vira referência. E isso não é orgulho. Isso não é soberba. Isso é manifestação da promessa. Isso é o Salmo 23 em ação. Porque Davi, quando escreveu esse salmo, não estava pedindo o mínimo. Ele estava declarando o máximo. Ele estava falando de cálice que transborda, de mesa farta, de unção visível. Ele estava decretando abundância. E se funcionou para ele, funciona para você. Mas você precisa parar de ter medo de decretar abundância. Você precisa parar de achar que é errado querer transbordar. Você precisa entender que Deus não tem prazer em te ver quebrado. Ele tem prazer em te ver próspero. Deixa eu te fazer uma pergunta direta e dolorosa. Quantas vezes você já se sentiu envergonhado por não poder ajudar alguém que você ama? Quantas vezes você viu seu filho pedindo algo simples e você teve que dizer não porque não tinha dinheiro? Quantas vezes você quis presentear alguém? Quis ser generoso, quis fazer a diferença, mas não podia porque você mesmo estava quebrado? Essa dor é real. E ela não vem de Deus. Ela vem da escassez. E a escassez não é vontade divina para você. A vontade divina é cálice transbordando. É você tendo o suficiente para viver bem e ainda sobrar para abençoar. Mas isso não acontece por osmose. Não acontece porque você é bonzinho. Acontece porque você decreta. Porque você toma posse. Porque você para de aceitar a narrativa de que eu nasci para ser pobre e começa a declarar o meu cálice transborda. E quando você faz isso todos os dias, quando você repete isso com convicção, quando você age como alguém que tem cálice transbordando, a realidade começa a se ajustar. O dinheiro começa a aparecer. As portas financeiras começam a se abrir.
E você sai da vergonha para entrar na dignidade da provisão. Transbordo não é ganância, é promessa. Tem uma verdade sobre o Salmo 23 que você nunca ouviu ninguém falar claramente e que vai mudar tudo a partir de agora. Quando você declara esse salmo, você não está fazendo terapia emocional. Você não está tentando se convencer de que vai ficar tudo bem. Você está, literalmente, ativando um protocolo espiritual que movimenta forças invisíveis a seu favor. É como se você estivesse digitando um código num sistema. E quando o código está correto, quando é declarado com autoridade, com convicção, com continuidade, o sistema responde. As portas financeiras que estavam trancadas começam a destravar. Os caminhos que estavam bloqueados começam a se abrir. As oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer. Mas tem um detalhe técnico que ninguém te explica. O sistema só responde quando você insiste, quando você repete, quando você não desiste na primeira, na segunda, na 10ª vez que parece que nada está acontecendo. Porque a ativação não é instantânea, ela é progressiva. A cada vez que você declara, você está acumulando força espiritual. Está acumulando autoridade, está acumulando momentum. E chega uma hora que a pressão estoura. E tudo que estava represado se libera de uma vez. Agora deixa eu te contar o que acontece quando você para de decretar no meio do caminho. Imagina que você está enchendo um balde. A cada declaração do Salmo 23, uma gota de provisão cai no balde. Mas o balde tem um furo embaixo. Se você parar de encher, o balde esvazia. A força que você acumulou se dissipa. A autoridade que você estava construindo se desfaz. E você volta para a estaca zero. É por isso que tem gente que tenta uma vez, 2 vezes, e desiste dizendo, isso não funciona. Funciona. Mas não funciona para quem desiste. Funciona para quem insiste. Funciona para quem entende que a guerra espiritual contra a escassez não se ganha em um dia. Se ganha em persistência, em constância, em não calar a boca mesmo quando a conta vence, mesmo quando o dinheiro não apareceu ainda, mesmo quando parece que nada está mudando, porque no invisível tudo está mudando. As engrenagens estão girando, a provisão está sendo liberada, e o que você vê no natural é sempre o último a se manifestar. Primeiro acontece no espiritual, depois aparece no material. E se você parar antes do material se manifestar, você perdeu tudo. Você precisa entender uma coisa que vai doer, mas vai te libertar. A escassez que você vive hoje não começou ontem. Ela foi construída ao longo de anos, de gerações talvez. Foi construída por palavras erradas que você falou sobre si mesmo, por decretos negativos que você proclamou sem perceber. Toda vez que você disse, eu sou pobre mesmo, você decretou pobreza. Toda vez que você disse, dinheiro não é para mim, você fechou a porta financeira. Toda vez que você disse, eu nunca vou sair dessa, você selou a escassez. Foram anos de decretos errados. E agora você quer reverter isso em uma semana? Não funciona assim. Você precisa decretar o Salmo 23 com a mesma intensidade, com a mesma frequência, com a mesma convicção que você decretou escassez. Você precisa falar, nada me faltará, mais vezes do que você falou, sempre falta. Você precisa falar, o meu cálice transborda mais vezes do que você falou, nunca sobra. Você precisa reprogramar a sua boca, reprogramar a sua mente, reprogramar a sua fé. E isso não acontece da noite para o dia. Mas acontece, e quando acontece, é irreversível. Quando a porta financeira abre de verdade, ela não fecha mais. Provisão se conquista com persistência, não com tentativa. Chegou a hora de você entender o que realmente significa o fechamento do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não é desejo. Isso não é esperança. Isso é certeza. É decreto final. É o selo que trava tudo que foi declarado antes. Quando você fala certamente, você está dizendo,
Não tenho dúvida. Não estou torcendo. Não estou esperando ver para crer. Eu já sei. Já está decidido. Já está selado. E o que está selado no espiritual não pode ser anulado no natural. A bondade e a misericórdia não são sentimentos vagos. São manifestações concretas da provisão divina. Bondade é a porta que abre sem você forçar. É o empréstimo que é aprovado quando não deveria. É a oportunidade que cai no seu colo. É o dinheiro que chega de onde você não esperava. Misericórdia é a dívida que é perdoada. É os juros que é cancelado. É a multa que some. É a cobrança que para. É a proteção contra o que poderia te destruir financeiramente, mas não te destruiu. E essas duas forças, bondade e misericórdia, não vão te visitar de vez em quando. Elas vão te seguir, todos os dias, da sua vida. Não só nos dias bons. Não só quando você está certinho. Todos os dias. Inclusive nos dias ruins. Inclusive nos dias de crise. Inclusive nos dias em que você falhou. Agora presta atenção nessa palavra. Seguir. Bondade e misericórdia não vão na frente esperando você alcançar. Elas seguem você. Isso significa que onde você for, elas vão atrás. Se você mudar de cidade, elas vão. Se você mudar de emprego, elas vão. Se você mudar de área, elas vão. Porque elas não estão atreladas a um lugar. Elas estão atreladas a você. Você é a âncora. Você é o ponto fixo. E isso é poderoso porque significa que a provisão não depende de contexto externo. Não depende de economia boa. Não depende de governo favorável. Não depende de mercado aquecido. Depende de você manter a declaração ativa. Depende de você continuar decretando o Salmo 23. Porque enquanto você decretar, bondade e misericórdia te seguem. E onde elas estão, escassez não fica. Dívida não prospera. Miséria não se instala. Porque você carrega a marca da provisão. Você carrega o código ativado. E quem carrega esse código não é tratado como o resto. Não é jogado na estatística. Não é mais um lutando para sobreviver. É alguém seguido pela bondade e pela misericórdia divina. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai te confrontar. Você tem vivido como alguém que é seguido por bondade e misericórdia? Ou você tem vivido como alguém perseguido por azar e escassez? Porque a forma como você vive reflete aquilo que você crê de verdade. Se você acorda todo dia esperando o pior, se você abre a correspondência com medo, se você atende o telefone achando que é cobrança, se você vive se desculpando por existir, você não está vivendo como alguém seguido por bondade. Você está vivendo como alguém perseguido por maldição. E isso precisa mudar agora. Você precisa começar a andar diferente, a falar diferente, a agir diferente. Você precisa acordar e lembrar: bondade e misericórdia me seguem hoje. Então eu vou agir como alguém que é seguido por provisão. Eu não vou me esconder. Eu não vou me diminuir. Eu não vou aceitar qualquer coisa, porque eu sei que algo melhor está vindo. Porque eu sei que a porta certa vai abrir. Porque eu sei que o dinheiro certo vai aparecer. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu decreto. Porque eu não calo. Porque eu mantenho o Salmo 23 ativo na minha boca e no meu coração. E quando você vive assim, tudo muda. As pessoas percebem. As oportunidades percebem. O dinheiro percebe. E começa a se mover na sua direção. Quem é seguido por bondade não aceita migalha. Agora vamos falar da última linha do Salmo 23. A linha que fecha o código completo e ativa tudo de forma permanente. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa frase não é sobre você ir para a igreja todo domingo. Não é sobre você ser religioso. É sobre posicionamento permanente. É sobre você não ser visitante da provisão, mas morador. Visitante pede licença. Visitante agradece pela comida. Visitante vai embora. Mas morador? Morador tem chave. Morador abre a geladeira sem pedir. Morador senta à mesa porque sabe que o lugar é dele. E quando você declara: habitarei na casa do Senhor, você está dizendo:
Eu não sou mais mendigo batendo na porta. Eu moro aqui. A provisão é minha. A abundância é minha. As portas financeiras são minhas. Não por arrogância, mas por filiação, por direito de filho. E filho não é expulso. Filho não é rejeitado. Filho não fica sem provisão. Porque a casa do pai é a casa do filho também. E se a casa é de abundância, o filho vive em abundância. Se a casa é de provisão constante, o filho tem provisão constante. Não às vezes, não de vez em quando. Por longos dias, para sempre. Tem uma razão muito específica para essa linha estar no final do salmo e não no começo. Porque tudo que foi dito antes, o pastor que cuida, os verdes pastos, as águas tranquilas, o vale atravessado, a vara e o cajado, a unção, o cálice transbordando, a bondade e a misericórdia, tudo isso só se sustenta se você habita, se você permanece. Se você não sai, a maioria das pessoas experimenta a provisão e depois sai da casa. Elas recebem uma bênção e esquecem de decretar. Elas veem o dinheiro chegar e param de proclamar. E aí a porta fecha de novo. A escassez volta. O sufoco retorna. Porque elas saíram da posição. Elas largaram o código. Elas abandonaram o decreto. Mas quando você entende que precisa habitar, que precisa permanecer, que precisa manter o Salmo 23 ativo na sua vida, não só quando está precisando, mas sempre, aí a coisa muda de patamar. Aí você não vive de bênção em bênção com vale no meio. Você vive em fluxo constante. Porque você não saiu da casa. Você não largou a chave. Você não esqueceu o código. Você habita. E quem habita na casa da provisão não passa necessidade. Agora me escuta com atenção total, porque isso aqui é o segredo que separa quem prospera de quem sobrevive. Habitar não é sobre lugar físico. É sobre lugar espiritual. É sobre onde a sua mente mora. Onde o seu coração mora. Onde a sua fé mora. Tem gente que fisicamente está na igreja, fisicamente está orando, fisicamente está fazendo tudo certo, mas mentalmente mora na escassez, mora no medo, mora na dúvida. E aí a provisão não flui, porque o corpo está num lugar, mas o espírito está em outro. Mas quando você declara, habitarei na casa do Senhor, você está decidindo onde a sua mente vai morar. Você está decidindo que a escassez não é mais a sua casa, que a dívida não é mais o seu endereço, que o sufoco não é mais a sua realidade permanente. Você está se mudando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. E quando você se muda de verdade, quando você realmente passa a habitar na casa da provisão, o dinheiro te encontra lá, as oportunidades te encontram lá, a abundância te encontra lá. Porque você não está mais morando no lugar errado. Você não está mais aceitando a escassez como lar. Você se mudou. E na nova casa, o cálice transborda. Na nova casa, nada falta. Na nova casa, você é filho. E filho não passa fome na casa do pai. Provisão permanente exige posicionamento permanente. Vamos fechar agora com a verdade mais poderosa de todas. A verdade que vai selar tudo o que foi dito até aqui e transformar o Salmo 23 de texto religioso em arma financeira na sua vida. Você não chegou até aqui por acaso. Você não ouviu tudo isso por coincidência. Existe um motivo espiritual para você estar recebendo essa revelação agora, neste momento exato da sua vida. E o motivo é simples. A sua porta financeira está prestes a abrir. Mas ela só abre completamente se você fizer o que vou te pedir agora. Você precisa tomar uma decisão. Não amanhã, não depois, agora. A decisão de que você não vai mais viver como mendigo espiritual. A decisão de que você não vai mais aceitar escassez como destino. A decisão de que a partir de hoje, você vai decretar o Salmo 23 não como oração decorada, mas como código de ativação financeira. E você vai fazer isso todos os dias. Nos próximos 3 dias no mínimo. Porque 3 é o número da completude espiritual.
3 dias de decreto consciente, intencional, autoritário, vão selar a provisão na sua vida de forma que nada vai poder reverter. Agora presta muita atenção no que vai acontecer a partir do momento que você começa a decretar o Salmo 23 do jeito certo. Primeiro, você vai sentir resistência interna. A sua própria mente vai tentar te convencer de que isso é bobagem, de que não funciona, de que você está perdendo tempo. Essa é a voz da escassez tentando te manter preso. Ignore. Continue decretando. Segundo, você vai notar pequenas mudanças. Uma conversa inesperada, um telefonema estranho, uma ideia que surge do nada, uma oportunidade pequena. Não menospreze. Isso é o começo do fluxo. É a porta rangendo. É a provisão começando a se mover. Terceiro, vai acontecer algo concreto. Um dinheiro que você não esperava. Uma dívida que é resolvida. Uma porta que se abre. E aí você vai ter a prova de que o código funciona. Mas atenção, não pare de decretar quando a primeira bênção chegar. Porque o objetivo não é uma bênção. É fluxo constante. É cálice transbordando. É provisão permanente. Então você mantém o decreto. Você mantém a frequência. Você mantém a autoridade na sua boca. E o que era para ser milagre esporádico vira estilo de vida. Tem uma coisa que você precisa fazer agora, enquanto ainda está com tudo isso fresco na mente e no coração. Você precisa proclamar o Salmo 23 em voz alta. Não lê. Proclama. Com autoridade, com convicção, com a certeza de que cada palavra está ativando uma força espiritual a seu favor. E depois de proclamar, você vai fazer algo que vai selar tudo. Você vai escrever o seu nome nos comentários com a frase "Eu decreto provisão". Porque quando você escreve, quando você declara publicamente, quando você coloca o seu nome ao lado da sua fé, você está criando um compromisso espiritual. Você está dizendo para o universo, para Deus, para você mesmo: eu acredito, eu tomo posse, eu não volto atrás. E esse ato de coragem, esse ato de fé visível tem poder, tem peso, tem autoridade e vai acelerar tudo o que está para acontecer na sua vida financeira. Além disso, você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não porque eu preciso de visualização, mas porque você precisa de confirmação. Quando você compartilha a verdade, você sela a verdade em você. Quando você espalha a provisão, você atrai provisão. É lei espiritual. E você vai ativar essa lei agora. Então anota: 3 dias de decreto. Comentário com seu nome e "Eu decreto provisão". Compartilhamento com 3 pessoas. Isso não é religiosidade. É protocolo de ativação. E você vai fazer, porque você não quer mais viver como tem vivido. Você quer o cálice transbordando. E ele está vindo. O código está completo. A ativação depende de você. Agora você sabe. Você sabe a verdade que estava escondida. Você sabe o erro que mantinha a sua porta financeira trancada. Você sabe que o Salmo 23 não é oração de mendigo, mas decreto de herdeiro. E mais importante do que saber, é fazer. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Revelação sem aplicação não libera nada. Você pode sair daqui agora, voltar para a vida de sempre, continuar reclamando da escassez, continuar pedindo a Deus como quem não tem direito, e nada vai mudar. Ou você pode tomar a decisão mais importante da sua vida financeira. Decretar o Salmo 23 com autoridade, todos os dias nos próximos 3 dias no mínimo, e ativar de uma vez por todas o código da provisão. A escolha é sua, mas eu vou te dizer uma coisa. Você não chegou até aqui. Você não ouviu tudo isso. Você não recebeu essa revelação por acaso. Existe um propósito espiritual nisso. Existe uma janela aberta para você agora. E se você não atravessar essa janela agora, ela pode fechar. Não porque Deus é cruel, mas porque o tempo espiritual tem momentos, e esse é o seu momento. Então aqui está o que você vai fazer. Primeiro,
Você vai proclamar o Salmo 23 completo em voz alta agora, assim que esse vídeo terminar. Não lê no pensamento, proclama em voz alta, com autoridade, com convicção, com a certeza de que cada palavra está abrindo uma porta financeira. Segundo, você vai fazer isso nos próximos 3 dias seguidos, de manhã ou de noite, tanto faz, mas com intenção, com foco, com fé de que está ativando provisão. Terceiro, depois de cada proclamação, você vem aqui nos comentários e escreve uma frase de posse. Exemplos: eu tomo posse da minha provisão. As portas financeiras estão abertas para mim. O dinheiro está vindo na minha direção. Escreve o que o teu coração mandar, mas escreve com autoridade, porque quando você declara publicamente, você sela espiritualmente. Quarto, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não porque eu preciso de views, mas porque quando você espalha a verdade, você multiplica a bênção. Quando você compartilha provisão, você atrai provisão. É lei espiritual. E você vai ativar essa lei. Agora me escuta uma última vez com toda a atenção. O pacto está consumado. O código foi revelado. A chave foi entregue. A partir de agora, você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a assistir esse vídeo. Você agora sabe que tem direito. Você agora sabe que tem autoridade. Você agora sabe que o Salmo 23 não é texto bonito, mas arma financeira. E com essa arma na mão, com esse decreto na boca, com essa convicção no coração, você vai sair da escassez. Você vai quitar dívida. Você vai abrir porta. Você vai receber provisão de lugares inesperados. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você decretou, porque você tomou posse, porque você não aceitou mais viver como mendigo espiritual. E o universo, e Deus, e a lei da provisão divina respondem a decreto, respondem à autoridade, respondem a quem sabe quem é. Então levanta agora. Para o que você está fazendo. Proclama o Salmo 23 em voz alta. Sente o peso de cada palavra. Sente a força de cada declaração. E depois volta aqui e escreve: eu decreto provisão. E coloca o teu nome. Porque o teu nome está sendo registrado no livro da provisão agora. A tua boca está sendo ungida para decretar abundância agora. A tua porta financeira está sendo destravada agora. E nos próximos dias tu vai começar a ver sinais, pequenos no começo, mas reais, concretos, dinheiro chegando, oportunidade aparecendo, portas se abrindo, e tu vai saber que não foi sorte, não foi coincidência, foi decreto, foi o Salmo 23 em ação, foi a chave mestra funcionando. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo, se você está pronto para aplicar, eu quero que você se inscreva nesse canal agora e ative o sininho, porque isso aqui não é canal de motivação vazia. Isso aqui é canal de revelação financeira, de código espiritual, de verdade que liberta e enriquece. E nos próximos vídeos, eu vou te ensinar outros protocolos, outras chaves, outros decretos que vão acelerar ainda mais a tua provisão. Mas por enquanto foca no Salmo 23. 3 dias. Decreto diário, comentário de posse, compartilhamento com 3 pessoas. Faz isso e depois me conta o que aconteceu. Volta aqui e testemunha, porque o teu testemunho vai fortalecer a fé de outra pessoa. E quando você fortalece a fé de alguém, você multiplica a tua própria bênção. Eu decreto sobre você agora. As portas financeiras que estavam fechadas estão se abrindo. O dinheiro que estava travado está se movendo. A provisão que estava bloqueada está sendo liberada. Bondade e misericórdia te seguem todos os dias da tua vida. O teu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar. E tu vai habitar na casa da provisão permanentemente. Não por 3 dias, não por 3 meses. Por longos dias, para sempre. Porque tu és filho. Porque tu és herdeiro, porque tu decretaste, e decreto com autoridade não volta vazio. Ele se cumpre, ele se manifesta,
ele se materializa. Então vai, proclama, decreta, toma posse e testemunha a provisão chegando. O código está completo, a ativação está feita. Agora é contigo.